Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui de volta para mais um encontro, nosso terceiro. Estamos gravando nos nossos estúdios de Poços de Caldas, uma vez mais, com o querido amigo Edu. E vocês já viram, né, que o nosso tema de hoje é ação. Nós vamos falar dos 3 institutos que povoam a teoria geral do processo, a TGP. Começamos com jurisdição, hoje ação, e no próximo encontro a gente trata de processo. Como nós fizemos na aula passada, vamos então fazer uma retrospectiva em relação à temática da jurisdição. Meus amigos, é muito importante que nós tenhamos aquele entendimento que eu passei para vocês, aquela nova concepção do que nós poderíamos considerar como sendo jurisdição. E por quê? Porque nós precisamos abstrair o que nos é ensinado nos bancos acadêmicos como jurisdição sendo simplesmente o fato de se dizer o direito. Vai muito além disso. Jurisdição é uma função atribuída a um terceiro imparcial e desinteressado, no sentido de realizar o direito de modo imperativo, e aí nós extraímos 2 características da jurisdição, né, a substitutividade e a imperatividade, e como tudo isso se dá? Através de um processo de conhecimento, através de um processo de execução, através de tutelas de urgência, de situações jurídicas concretamente deduzidas, que podem ser uma lesão, como também podem ser uma ameaça a algum direito. Tudo isso em decisão insuscetível de controle externo, porque o judiciário controla a si próprio, né? E, é claro, com aptidão para tornar-se indiscutível, trazendo a característica da definitividade. Ou seja, é através da jurisdição que nós conseguimos formar a chamada coisa julgada material. Então é importante que só um conceito, bem mais amplo do que aquele que nós recebemos nos bancos acadêmicos, só um conceito já permite extrair algumas características da jurisdição, como a substitutividade, a imperatividade e a definitividade. Nós falamos em seguida dos chamados equivalentes jurisdicionais, e eu pedi que os queridos amigos, humildemente, atentassem para o fato de que, dentre os equivalentes jurisdicionais, nós teríamos a autotutela, nós teríamos, com resquícios ainda, né, no nosso ordenamento, eu citei até o desforço imediato, a autocomposição com as suas espécies, né, com a transação, com a renúncia, com o reconhecimento da procedência do pedido, julgamento de tribunais administrativos, né, de conflitos por tribunais administrativos, citei o Tribunal Marítimo, tribunais de contas, o CAD, as agências reguladoras, e depois a gente abordou a arbitragem com todas as suas características. Muito importante que nós compreendamos primeiro a natureza jurídica, né, com aquela discussão doutrinária, prevalecendo que nós estamos diante de um equivalente jurisdicional. Também o posicionamento jurisprudencial do STJ, que entende que a arbitragem é jurisdição, e aí sim as características que nós mencionamos ali para todos vocês. Muito importante lembrar da possibilidade da escolha da norma de direito material a ser aplicada, da figura do árbitro, que precisa ser, obviamente, uma pessoa física e capaz. Nós falamos também da desnecessidade de homologação judicial da sentença arbitral. Por quê? Porque ela é revestida da característica de ser um título executivo judicial, e aí nós citamos o artigo 515, inciso 7 do nosso CPC, a possibilidade de reconhecimento, de execução de sentenças arbitrais que tenham sido produzidas no exterior, e também nós falamos da declaração de nulidade da sentença arbitral. Nós dissemos que o judiciário não pode interferir no mérito da sentença arbitral, mas algum vício, como por exemplo aqueles que são mencionados no artigo 32 da lei da arbitragem, algum vício daqueles sendo constatado, é perfeitamente possível pedir a nulidade da sentença arbitral junto ao Poder Judiciário, e não se esqueçam principalmente do prazo, né? 90 dias contados da notificação da sentença arbitral. Falamos também dos princípios inerentes ao exercício da jurisdição. Nós falamos da inércia, nós falamos da investidura, nós falamos da territorialidade, eu chamo muito a atenção de vocês para todos esses princípios. Falamos da indelegabilidade, inevitabilidade, inafastabilidade do exercício da função jurisdicional, quando então nós fizemos uma referência à questão da concessão, revisão de benefício previdenciário. Tudo isso já consolidado em entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, e terminamos com o princípio do juiz natural. Tem que fazer uma revisão rápida, né, pessoal? Então a gente vai lembrando cada um deles. E por fim,
nós tratamos dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, com algumas características. Falamos também da natureza jurídica, né, que prevalece, que é a teoria administrativista, a teoria clássica, que entende que o juiz não exerce atividade jurisdicional, porque nós estaríamos diante de uma mera administração pública de interesses privados, e em contraponto nós teríamos a teoria jurisdicionalista, ou teoria revisionista, que vem ganhando força, principalmente com o fato de que o artigo 1111 do CPC de 73 não foi reproduzido no nosso CPC de 2015. E basicamente foi isso, né, pessoal? Essas foram as principais informações que nós trouxemos para todos os queridos amigos em relação à temática da jurisdição. Foi bom que nós fizemos um apanhado bem rapidinho aí, né, pessoal? Maravilha? Vamos começar a ação? Vamos lá. O nosso segundo instituto da TGP, da Teoria Geral do Processo. Eu disse para vocês, pessoal, no bate-papo passado, que é através do exercício do direito de ação, que é um direito constitucional, né, previsto na Constituição, e aqui é subjetivo, você exerce se você quer. Através desse exercício, a gente provoca a atividade jurisdicional. Eu provoco o judiciário. E depois, e concomitantemente eu faço essa provocação me utilizando do terceiro elemento da TGP, que é o processo. Processo que é este instrumento que o Estado coloca à disposição de todo e qualquer cidadão para a solução dos seus conflitos de interesses. Agora, é óbvio que a gente vai falar um pouquinho mais de direito de ação, é óbvio que a gente vai falar de ação, das condições da ação, dos elementos da ação, mas é muito, muito, muito importante, pessoal, que nós conheçamos um pouquinho da natureza jurídica da ação. Como que a ação é vista hoje, né? Ou seja, qual teria sido, por exemplo, a teoria adotada pelo nosso CPC em relação à ação? Seria a teoria imanentista? Seria a teoria da ação, a teoria concreta da ação? Seria a teoria abstrata? Seria a teoria eclética de Liebman? Seria a teoria da asserção? Todo esse contexto histórico se revela extremamente importante. Eu vou começar com eles, tá? com ele, tá, pessoal? E por quê? Porque isso já foi perguntado em prova discursiva, isso já foi perguntado em prova oral. Em prova objetiva, eu penso que se feita uma pergunta, se formulada uma pergunta nesse sentido, é bem provável que a gente possa ter algum tipo de discussão, porque a gente tem discussão ainda na doutrina. Eu deixaria esses questionamentos mais para uma segunda fase ou para uma última fase, para a fase oral. Então vamos lá, vamos tentar estudar um pouquinho dessa natureza jurídica da ação, tá bom? Depois a gente vai aperfeiçoando os demais institutos. Tenho a plena convicção, amigos, de que faz muita diferença conhecer as teorias da ação. Se nós pegarmos doutrinas, se nós pegarmos o professor Daniel Assunção, o professor Fred, o professor Cássio Scarpinella Bueno, todos eles fazem esse apanhado antes. E é muito importante. Quem conhece história, conhece o direito. A gente precisa conhecer como que foi toda essa evolução. Como a gente vai fazer quando nós estudarmos processo, que será no nosso próximo encontro. Meus queridos amigos, vamos lá então. Bom, é natural que assim se compreenda, né, que com o desenvolvimento, com o aprimoramento dos estudos a respeito da ciência processual, tenham surgido diferentes teorias a respeito da natureza jurídica da ação. É natural que isso aconteça com qualquer instituto. Aconteceu com o processo, aconteceu com a ação, aconteceu com o sistema dos meios de prova. Se nós invocarmos um pouquinho o passado, nós tínhamos as ordalhas, nós tínhamos os juízos divinos, nós tínhamos a prova tarifada, depois a livre convicção, o livre convencimento motivado. Faz parte. Tudo isso faz parte do estudo da ciência processual. Repito, amigos, há um desenvolvimento e um aprimoramento. Muitas das vezes também, não vou dizer muitas das vezes, mas algumas das vezes, surgem algumas teorias que, na verdade, não têm muito sentido, não fazem muito sentido. Mas todo mundo quer colocar o seu tijolinho na construção, como a gente costuma dizer. É importante que nós conheçamos, pelo menos, a ratio principal dessas teorias. Existem algumas, como a teoria imanentista ou civilista, que foi preconizada por Savigny,
Quando nós estudamos direito das coisas, né, Savigny e Ehring são nossas fontes ali, não é? Principalmente quando nós estudamos no direito material. Mas, enfim, existem algumas teorias, como a imanentista, que tem como seu principal alicerce Savigny, e a teoria do direito concreto de ação, que são teorias que hoje têm contexto meramente histórico, têm importância meramente histórica, não tem importância prática, e vocês vão entender por quê. Mas temos outras que têm valor atual, que são importantes, não são só importantes historicamente falando, considerando que até hoje a gente tem uma certa polêmica a respeito da melhor teoria que possa explicar a natureza jurídica da ação. Você tem defensores para todos os lados, evidentemente. Particularmente, e seguindo também a posição da doutrina, e eu vou citar mais uma vez o professor Daniel Assunção, ainda que o CPC tenha adotado a teoria eclética de Liebman, e de fato adotou, existem entendimentos doutrinários que se pautam, que defendem a teoria do direito abstrato e a teoria da asserção. Então vejam, eu falei da teoria imanentista rapidamente agora, falei da teoria do direito concreto de ação, falei da teoria eclética, falei da teoria da ação como direito abstrato e a teoria da asserção. É sobre elas que nós vamos conversar a partir de agora. Tá bom, pessoal? Vamos começar, então, com a primeira das teorias, que é a teoria que nós chamamos de imanentista ou civilista. Foi a primeira delas e a gente vai fazendo uma evolução até chegarmos nos dias atuais. Tá bom? Meu querido Edu, agora é hora de eu utilizar dos seus serviços, tá bom? Para todos os nossos amigos. Vamos lá, Edu, por favor, aquele primeiro slide sobre a teoria imanentista. Muito obrigado, amigo. Aí está, pessoal. Teoria imanentista ou civilista, assim chamada. Aqui, o direito de ação, ele é considerado o próprio direito material em movimento, reagindo a uma agressão ou a uma ameaça de agressão. A gente chama isso de aspecto dinâmico. O direito de ação, por isso ela é chamada de imanentista, seria algo imanente, uma característica própria do direito material. O direito de ação seria imanente, característica própria do direito material civil lesado. É a primeira das teorias que se invoca ao estudar o direito de ação, calcada na ideia de que não haveria direito de ação sem direito material. E como eu havia dito, o seu principal defensor era Savigny. Pessoal, é óbvio que essa teoria, como eu disse, ela subsiste só no campo histórico. Por quê? Para os defensores dessa teoria, o direito de ação é um poder do indivíduo, um poder que o indivíduo possui contra o seu adversário e não contra o Estado. O processo ele acaba sendo confundido com um mero procedimento. Percebam que ali também a gente tem uma confusão entre direito de ação e direito material. Então, por conta dessa confusão, o que é que acaba acontecendo? Essa ideia de ser o direito material e o direito de ação um mesmo direito, isso já foi abandonado, essa ideia já foi abandonada há algum tempo. E por quê? Porque são coisas distintas. Eu posso ter o meu direito material preconizado no ordenamento, como eu tenho no Código Civil, artigos 186, 927 do Código Civil, aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Eu posso ter um direito material lá, independentemente do direito de ação. Ou seja, se alguém me causa uma lesão, eu posso ou não querer buscar o judiciário para resolução dos prejuízos advindos dessa conduta, né, da parte adversa em relação à minha pessoa. Se ela me causou prejuízos, eu posso tentar resolver administrativamente ou posso tentar buscar também o poder judiciário. Mas são coisas estanques, distintas. O direito material está lá, o direito de ação está aqui. Não dá para dizer que são exatamente a mesma coisa. Não tem, é impossível a gente afirmar nesse sentido. Então, direito material e direito de ação serem um mesmo direito é completamente incompatível, né, com as ideias que nós temos nos dias de hoje. Mas é claro, o contexto histórico em que a teoria
imanentista foi estabelecida era outro. Né? Se a gente imaginar a época de Savigny, a gente está pensando num outro momento histórico, num outro momento social, num outro momento político. A gente precisava dar o primeiro passo e os estudiosos, obviamente, buscavam o melhor caminho. Savigny entendia dessa forma. O que aconteceu, pessoal, é que nós tivemos uma polêmica entre dois autores, nominados, Windscheid e Mutter, né, que são dois romanistas estudiosos do conteúdo da Axio Romana. Nós tivemos uma polêmica entre ambos, e aí acabou ocorrendo, por conta dessa polêmica, por conta das lições que ambos traziam também, acabou sendo superada a confusão que era feita pelos adeptos da teoria imanentista. Isso foi um pouquinho mais à frente, historicamente. Por quê? Porque Windscheid e Mutter falaram, olha, realmente direito material e direito de ação não são o mesmo direito, como efetivamente não são. Foi a partir, aliás, dessa polêmica, desses dois romanistas estudiosos, né, da Axio Romana, foi a partir dessa polêmica e também de estudos posteriores, né, como a clássica obra de Oskar von Bülow, que foi aquele responsável por dizer que processo tem natureza de relação jurídica. A obra do professor Oskar von Bülow tratava da teoria dos pressupostos processuais. Foi a partir daí que o direito processual passou a ser estudado de forma científica. A gente dava muita atenção ao direito material. O direito processual era como se fosse um patinho feio, digamos assim. E foi a partir dessa polêmica de Windscheid e Mutter, e também a partir das lições de Bülow, que nós começamos a compreender que o direito de ação é diferente do direito material. Para os adeptos da teoria imanentista não tinha isso, era tudo a mesma coisa. É a mesma coisa que você falar assim, o processo é a mesma coisa que procedimento. Não, processo é uma coisa, procedimento é outro. Direito material é uma coisa, direito de ação é outra coisa completamente diferente. Tá certo? Bom, o que acontece com o tempo? Surge uma nova teoria. Ainda não vamos chegar na teoria eclética de Liebman, mas surge a chamada teoria concreta da ação. Vamos dar uma olhadinha, Edu, na tela? Por favor. E aí está, olha. Muito obrigado, Edu. A teoria concreta da ação surge na esteira da polêmica dos dois autores, que eu mencionei para vocês. Windscheid e Mutter, né, com esse tremazinho no ainda, um estudo que sepultou de uma vez por todas a teoria imanentista, e seu principal defensor foi Wahr, na Alemanha. Foi a primeira teoria, na verdade, pessoal, que fez a distinção entre direito de ação e direito material. Mas vejam que o nome é teoria concreta da ação. Para os defensores da teoria concreta da ação, repito, que foi criação de um alemão, e a gente percebe que nesse momento, né, principalmente histórico, do estudo da natureza jurídica dos institutos, os alemães, principalmente, né, aqueles de origem alemã, tinham muita força. Para os seus defensores, defensores da teoria concreta da ação, o direito de ação é um direito do indivíduo contra o Estado. Quando nós falamos, isso é muito importante, pessoal, a gente lembrar, quando nós falamos da teoria imanentista, o direito de ação era um poder que o indivíduo possuía, segundo a lição deles, o entendimento deles, possuía contra o seu adversário e não contra o Estado. Para os defensores da teoria concreta, o direito de ação é um direito do indivíduo contra o Estado, com o objetivo de uma sentença favorável. Talvez esse tenha sido um dos grandes pecados da teoria concreta da ação. Repito, o direito da teoria concreta da ação, para eles o direito de ação é um direito do indivíduo contra o Estado, objetivando uma sentença favorável e, ao mesmo tempo, um direito contra o adversário, que estará submetido à jurisdição estatal e aos seus efeitos jurídicos por força, evidentemente, aí, da imperatividade. Separa-se o direito, portanto, em dois planos, né? O plano substancial, plano material, e o plano processual. Repito, por quê? Porque o direito de ação é um direito do indivíduo contra o Estado, com o objetivo de ter uma sentença favorável, e, ao mesmo tempo, um direito contra o adversário que estará submetido à decisão estatal. É um avanço em relação à teoria imanentista? Amigos, eu não tenho nenhuma dúvida. A teoria concreta da ação é um grande avanço.
Mas apesar desse avanço, né, se nós fizermos, obviamente, essa comparação, a teoria concreta da ação, ela defende que o direito de ação só existe se o direito material existir. Por isso que quando eu falei que o grande pecado talvez seja justamente esse, olha, quando eu reconheço que é um direito do indivíduo contra o Estado com o objetivo de uma sentença favorável, para os adeptos da teoria concreta, o direito de ação só existiria se o direito material existisse também. Isso significaria ganhar, né, praticamente, sempre que eu buscasse a atuação do Estado. Você condiciona a existência do direito de ação à existência do direito material. O mérito maior da teoria concreta é separar, né, o joio do trigo. Separar os dois planos, direito material e também o direito substancial. Reconhecer a autonomia do direito de ação, isso é indiscutível. Isso a gente tem que parabenizar, é claro. Mas não reconheceu a sua independência. Olhem que frase interessante. Reconhece-se a autonomia do direito de ação, mas ainda continua vinculando, dependendo do direito material. Então, direito de ação dependendo do direito material. E a gente já falou, são coisas completamente distintas. Teoria que encontra-se superada e tem um respaldo, digamos assim, meramente histórico. Mas aí vem uma terceira teoria. Se a primeira é imanentista ou civilista, a segunda é a teoria concreta da ação, vem a terceira, que é a chamada teoria abstrata do direito de ação. Eu, particularmente, gosto muito da teoria abstrata. Vocês vão entender por quê. Edu, põe na telinha para os nossos queridos amigos, por favor. Muito obrigado, meu amigo. Aí está, olha. A teoria abstrata do direito de ação, também chamada de teoria da ação em sentido abstrato, foi criada pelo alemão Degenkolb e também pelo húngaro Ploss, né? Mais um alemão aí na nossa vida. Os quais procuraram um fundamento para a ação desvinculado e independente de qualquer direito anterior. Apoiavam já Oskar von Bülow, na época, quanto à autonomia do processo. Vejam, a gente está estudando ação. Obviamente que eu já vou fazer referência, já venho fazendo desde o início a questão do processo, como relação jurídica diversa daquela submetida ao órgão jurisdicional. Perceberam, amigos, historicamente a evolução que a gente está tendo, da imanentista para a concreta e para a abstrata? A ideia principal dos adeptos da teoria abstrata foi a de incorporar o entendimento assimilado pela teoria concreta, de que direito de ação e direito material não se confundiam, mantendo a autonomia entre esses dois direitos. E também afirmavam, os adeptos da teoria abstrata, que o direito de ação independe do direito material. Não depende do direito material, como de fato não depende. Podendo existir o direito de ação, mesmo que o direito material não exista. O direito de ação, portanto, seria o direito abstrato de obter um pronunciamento do Estado. Pronunciamento que pode ser favorável ou pode ser desfavorável, não é? A decisão judicial a gente não sabe qual vai ser. Esse é o grande problema da teoria concreta, como eu disse. Ali a ideia era de obtenção de um resultado favorável. Embora nós tivéssemos, né, a autonomia do direito de ação, a gente não tinha a sua independência, porque a teoria concreta dizia o direito de ação depende do direito material, por isso a questão do resultado favorável. Já para a teoria abstrata, não. Vejam que interessante. A evolução do pensamento humano, né, das pessoas, dos estudiosos principalmente naquela época, a evolução é nítida. O direito de ação seria, repito, um direito abstrato de obter um pronunciamento do Estado por meio de uma decisão judicial. É claro, né, que para os defensores dessa teoria, a sentença de improcedência, mesmo que fosse o caso de improcedência, ou seja, que não fosse um julgamento favorável, não retira, no caso concreto, a existência do direito de ação do autor. Já para a teoria concreta, só se o resultado fosse favorável. Vejam como ampliou o campo de visão dos pensadores à época, né? Isso também ocorrendo com sentença de procedência de ação declaratória negativa. Para os adeptos dessa teoria, o direito de ação é abstrato,
é incondicionado, é amplo, é genérico, não existindo nenhum requisito que precise para ser preenchido, né, para a sua existência. Então, não precisava haver qualquer tipo de condicionante para o exercício do direito de ação. Vocês já sabem onde eu estou querendo chegar, não é? Nas chamadas condições da ação. Nessa concepção da teoria abstrata, não existem condições para o exercício da ação. Por isso que eu tenho um carinho muito grande, particularmente, eu tenho um carinho muito grande pela teoria abstrata. Muito menos quando tais condições só podem ser analisadas à luz do direito material. Para a teoria abstrata, é absolutamente irrelevante para fins de existência do direito de ação. São coisas completamente distintas, direito de ação, direito material, isso já ficou muito claro. O resultado ser favorável ou não é uma consequência, né? Ou seja, não é só resultado favorável. E, o mais importante de tudo, não existem condicionantes para o exercício do direito de ação. É aí então, meus queridos amigos, é nesse momento então, vejam, por conta dessa evolução, que surge a teoria eclética de Liebman, a quarta das teorias. Edu, por favor, põe um pouquinho aí na tela. Muito obrigado, meu querido amigo. Passamos a imanentista, passamos a concreta, passamos a abstrata, chegamos na eclética. Tem em Enrico Túlio Liebman, o mentor do nosso, todos nós sabemos, né, pessoal? CPC de 1973, Liebman, quando veio da Itália para o Brasil, aprofundou a sua amizade com a professora Ada Pellegrini Grinover, com o professor Cândido Rangel Dinamarco, foi o mentor do nosso CPC de 73, com as suas ideias, né, trazidas lá da Itália, consistindo, por conta do fato de o mestre italiano ser um dos muitos adeptos do abstrativismo, que é a teoria anterior que nós vimos, num desenvolvimento dessa teoria com alguns temperamentos. E é aqui que entram as chamadas condições da ação. Para os adeptos da teoria abstrata, a gente não tinha nenhum tipo de condicionante. Mas para Liebman, sim. Para Liebman, a gente tem algumas condicionantes. A teoria eclética, ela defende que a existência do direito de ação não depende da existência do direito material, isso é claro, a independência, a autonomia, mas do preenchimento de certos requisitos formais. Quais são esses requisitos formais, Edu? Aqui, ó, as condições da ação. Era isso que Liebman preconizava. Eu faço apenas uma observação em relação às condições da ação, pessoal. Uma não, algumas observações, é claro. Liebman, um pouquinho antes do seu falecimento, os amigos sabem que a sua principal obra é o seu Manual de Direito Processual Civil. E Liebman, um pouquinho antes do seu falecimento, teria confidenciado para alguns interlocutores mais próximos que ele já não queria aquelas 3 condicionantes da ação mais. Nós conhecemos muito bem. Legitimidade de partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Para Liebman, a possibilidade jurídica do pedido já estava inserida dentro da condição da ação interesse de agir ou interesse processual. Ele teria confessado isso e a próxima edição do seu manual, se eu não me engano, a 3ª edição, se eu não me engano, já viria, então, não mais com as 3 condicionantes, e sim com 2 condicionantes, porque a possibilidade jurídica do pedido estaria inserida dentro do interesse de agir. Particularmente, eu entendo, meus amigos, que o CPC brasileiro, eu já disse isso, eu vou só reforçar, ele adotou a concepção eclética sobre o direito de ação, ou seja, adotamos a teoria eclética, segundo a qual o direito de ação é o direito ao julgamento de mérito da demanda. Porque é isso que nós queremos, né? Nós buscamos o mérito. Tanto que nós temos a primazia do julgamento de mérito como um dos princípios norteadores, das normas fundamentais do processo civil. Só que esse julgamento fica condicionado ao preenchimento de determinadas condições que são aferíveis à luz da relação jurídica material deduzida em juízo. E essas condições da ação são, evidentemente, as 3 que nós mencionamos, que nós conhecemos bem. Interesse de agir, praticamente a condição que é evidenciada por um binômio, que nós chamamos necessidade-utilidade ou necessidade-adequação,
Ou seja, para que eu possa exercer plenamente o meu direito de ação, eu preciso demonstrar a necessidade de que o judiciário haja, de que ele atue, utilizando-me do instrumento adequado. Por isso, necessidade de adequação. E isso, obviamente, vai me trazer um resultado mais útil. Basicamente, é isso de que se reveste a condição da ação, interesse de agir ou interesse processual. A legitimidade de partes tem a ver com a questão da pertinência subjetiva da demanda. Ou seja, nós estamos falando daquela situação prevista em lei que permite a alguém, a um determinado sujeito, ajuizar uma demanda judicial, propor uma demanda judicial a um outro sujeito, né, que vai formar o polo passivo dessa demanda. E eu estou pensando só, claro, em relações individuais nesse exemplo, mas poderíamos pensar em relações coletivas, poderíamos pensar em legitimação extraordinária do MP para ajuizamento das ACPs e etc. E temos uma terceira condição da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, a gente teria uma expressa vedação na lei a um pedido formulado, e se essa expressa vedação existisse, seria um pedido juridicamente impossível de ser aceito. O que é que acabou acontecendo? Liebman preconiza as 3 condições. Nós aceitamos as 3 condições no CPC de 73. Mas e o CPC de 2015? Já que eu disse, né, Maurício, você falou que nós adotamos a teoria eclética, continuamos com ela. Mas continuamos com as 3 condições? A possibilidade jurídica do pedido, tal qual Liebman já dizia um pouquinho antes do seu falecimento, né? Nós continuamos com as 3 ou passamos a ter 2, como Liebman, repito, já dizia um pouquinho antes do seu falecimento. Eu vou trazer a resposta para essa pergunta, mas é daqui a pouquinho, tá bom, queridos amigos, no nosso segundo bloco. Até já já.